Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. Domingo, 5 de janeiro de 2025, 7 horas em ponto. Estamos iniciando a nossa reunião de oração pelo Zoom. Vou pedir aí, por gentileza, para desligar os microfones. Hoje é o nosso primeiro dia da semana, de forma muito simbólica e também literal, né? O símbolo e a literalidade na Bíblia, o dia do Senhor. Símbolo porque é domingo, né? E fala do início da primícia, mas também nos convida a estender esse dia para toda semana, naturalmente, né? O dia do Senhor não se restringe somente a hoje, né? Mas temos com uma boa cultura cristã que o domingo é esse dia do Senhor. Vamos orar? Pai, graças te damos por essa manhã de domingo, Senhor. Que privilégio para nós, para mim, para os meus irmãos aqui nessa manhã iniciar assim o nosso dia, orientando as nossas vidas para o lugar de oração, Deus. Obrigado, Pai, porque estamos, a partir da tua palavra, descobrindo um pouco mais deste princípio, dessa disciplina espiritual, Deus, que em muitos contextos requer de mim e dos meus irmãos a escolha, o desejo, a atitude, a disposição para habitar esse lugar. Louvado seja o teu santo nome, porque estamos descobrindo aos poucos isso, Senhor, e queremos e desejamos, Pai, orientar as nossas vidas, orientar nossa alma, nosso espírito a também viver isso de forma inteira, integral. Por isso, a minha primeira oração junto com os meus irmãos nessa manhã, Pai, é que o Senhor nos toque, Pai. Toque nos nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, para que possamos contemplar e ver o Senhor, Deus. Toque, Pai, no nosso coração, para que possamos assimilar, sentir, alcançar toda manifestação do Espírito que é dado a nós, Deus. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui mais uma manhã, Deus, reconhecendo quem Tu és, reconhecendo o Teu senhorio, a Tua divindade, reconhecendo, Deus, como o Senhor nos ama e tem se manifestado até aqui com cuidado, com zelo. Muito obrigado, Senhor. Ao mesmo tempo, Pai, nós te pedimos humildemente, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, Pai. Ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos amadurecer a nossa fé, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente possa discernir a tua vontade e não negligenciar a obediência, uma obediência radical, comprometida com o reino de Deus e com a tua palavra, Pai. Então ensina-nos, nós queremos, eu quero, Senhor. Eu preciso aprender mais disso. Eu preciso discernir mais sobre isso. Então ensina-me e ensina-nos nesse caminho, Pai. Porque não há nada mais importante do que isso. Não há nada que deva ocupar relevância, importância nas nossas vidas, a não ser discernir a tua vontade, te conhecer mais. Por isso, Senhor, ajude-nos a conhecer e a prosseguir conhecendo o Senhor de todo o coração. Reconhecemos nessa manhã que não sabemos orar como convém, Deus. Reconhecemos a necessidade que nós temos de que o Senhor nos ensine e nos mova nesse lugar de oração. Então, Senhor, vem sobre nós, Pai. E pela fé, nós já te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Saulo. Amém, amados irmãos, amém. Vamos começar nessa manhã de domingo
com uma oração que nós encontramos com uma certa frequência no livro de Salmos, né? Que é uma oração ou uma expressão de oração que rende graças a Deus. Puramente isso, né? E eu queria deixar livre aqui agora, não vou escolher nesse primeiro momento, né? Mas um bom desafio, uma oração que se comprometa com uma linguagem exclusiva de dar graças ao Senhor, né? É tradicional no nosso meio, e isso não é pecado, Jesus nos ensinou isso também, né? Que as nossas orações, elas envolvam petições, né? Grande parte das nossas orações, as minhas orações e as suas, envolvem petições, e tá tudo bem, né? Até certo ponto, e a gente vai descobrindo isso, né? Mas esse lugar de petição, ele precisa também, né, reconhecer essa expressão de gratidão, de louvor ao Senhor, de render graças a Ele. Então, aquele que sentir no coração tem liberdade de liberar seu microfone e nos orientar numa oração plena e genuína de render graças ao Senhor por aquilo que Ele for colocando aí no seu coração. Vamos lá. Agora. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma manhã, Senhor, nos dá força. Mais uma manhã, Senhor, renova, Senhor, nossa vida. Mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse sol maravilhoso. Sol brilhando. Obrigado, Senhor, pela chuva que tem caído nesses dias. A chuva e o sol que dá o alimento para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega. O Senhor é o leão de Judá, Senhor. O Senhor é a nossa esperança, é a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dado saúde, o Senhor nos tem nos dado uma família. Obrigado, Senhor, pela família, pelos filhos, pelos netos, especialmente, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado porque ali nós podemos, ali nós estudamos a tua palavra, ali nós aprendemos, Senhor, o manual da vida, o como devemos comportar, como devemos proceder, como devemos agir, Senhor, no dia a dia, na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque ali nós temos amigos. Obrigado pelos amigos da igreja, que é a nossa família também. Obrigado, Senhor, por essa família, família de irmãos com a mesma esperança, com a mesma fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá. Ali nós temos pastores. Obrigado por cada um deles, Senhor. Obrigado pelas suas famílias. Obrigado, Senhor, pela vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Saulão. Amém. Genivaldo, você tinha liberado o microfone também. Por favor, irmão, ora aí. Pode orar nesse mesmo sentido. Deixa Deus te usar aí na oração. Vamos lá. Senhor, quero te agradecer, como o Saulo falou, por esse dia. O sol está clareando, tá? Que amanheceu, ó Deus. O Senhor nos deu mais esse dia de vida. E o Senhor tem nos livrado, Senhor, de tanta coisa, Senhor. Tanta coisa ruim nesse mundo. O Senhor tem nos livrado. Muito obrigado, ó Deus. E eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. E que o Senhor está continuando ainda abençoando as nossas vidas, Senhor, mesmo que não mereçamos. Ó Pai, eu te agradeço porque o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus da minha família, o Senhor é o Deus que nós podemos respirar, é o Deus que o Senhor cuida, Senhor, de cada um, sem
sem ter que estar tomando medicação, sem ter que estar fazendo nada, o Senhor está cuidando, porque o Senhor é o Deus, Jeová Rapá. Eu agradeço, Senhor, pela liberdade, Pai, que o Senhor nos dá de estar indo e vindo dos lugares onde a gente tem vontade de ir, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Pai, porque o Senhor é o Deus que cuida carinhosamente de cada um de nós. É o Senhor que tem passado a mão sobre nós. É o Senhor que tem afofado nossos leitos quando vamos dormir. É o Senhor que nos desperta quando nós acordamos de manhã. Muito obrigado, meu Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, eu te agradeço no nome santo de Jesus por tudo, Senhor, por tudo. Amém. Amém, Genivaldo. Amém, Genivaldo. Obrigado. Ô, querida Angélica, eu te vi aí, ou pelo menos o seu link aqui. Bom dia, você está por aí? Você está podendo orar? Sinaliza aí para mim, por favor, se você puder. né? Nós vamos ter duas orações agora, com o mesmo tema, e eu queria um homem e uma mulher orando. Por isso que eu estou vendo se a Angélica está aí, se ela pode. Queria pedir o Cirlei também, né? Deixa eu ver aqui. Angélica, não dá não, né? Você não falou nada, então deixa eu pegar uma outra pessoa aqui. Pode ser minha esposa. Ô, Diana, bom dia de novo, né, meu bem? Você tá por aí também? Sim. Tá. Então vamos lá. Vai você e depois seu pai, vocês dois orando. Nós vamos orar pelo corpo de Cristo, né? A Bíblia ela é tão maravilhosa, ajudando a gente a entender o que que é a igreja. Como a igreja ela é uma expressão dinâmica de um corpo humano, de uma fisiologia humana, membros, diversidade, mas a necessidade de uma conexão, de unidade, né, de um centramento ali, né, de como isso se junta e numa harmonia vai funcionando, né? Então, nós tivemos aí sexta-feira aquele momento tão precioso do MOP, e naturalmente só foi possível viver tudo aquilo ali porque existe um corpo, né? Um corpo com diferentes expressões para poder servir ao todo. E como o corpo de Cristo tem essa expressão de servir. Eu ouso dizer até que é de um nível muito diferente do que seria ser um funcionário, né? Ou fazer aquilo por dinheiro. Quer dizer, o nível é bem mais profundo, porque a gente faz por amor, a gente faz nesse tom de generosidade, porque nós amamos a Deus e faz sentido servir ao próximo, mesmo que isso nos custe a partir do dinheiro que a gente investe, custe tempo, custe horas de descanso, né? Eu lembro que eu cheguei lá, assim, fui lá no meio da tarde resolver umas coisas, e aí já tinha gente lá resolvendo, né? Enquanto a gente estava preparando, foi a Lena e a Selma arrumar coisas da Boutique Chic para que domingo as pessoas possam ser contempladas com organização, com novos produtos, novos itens, né? E eu fiquei pensando nisso, nessa expressão de corpo, a Marcelina limpando, a outra pensando na decoração, eu me ocupando de pensar o que seria dito, né? Então, irmãos, vamos orar por isso e o que Deus colocar no coração de vocês, mas pela dimensão do que é ser corpo de Cristo na vide, a partir do lugar que Deus nos plantou. Então, a Diana ora e depois o Cirlei ora. Por favor, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor, de forma simples, nos ensina como ser igreja, Deus, a partir da experiência do nosso próprio corpo, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que quando alguma parte não está legal, ó Pai, todo o corpo sofre, como a Tua palavra fala, Senhor. E não só o corpo físico, Senhor, o corpo físico, a alma, o espírito, ó Pai, sofre juntos, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos trazer isso para a prática no, no campo da igreja mesmo, Senhor. Que em nome de Jesus possamos, ó Pai, vencer, ó Pai, ir contra
esse mal desse século, que é a questão do individualismo, que é a questão de se preocupar consigo mesmo, Pai, com o seu prazer, com a sua felicidade, Senhor, para enxergar algo além, ó Pai. A tua igreja, Jesus, a partir do material, do que é físico, Senhor, das programações, do espaço, até o que vai para o espiritual, para a alma, Senhor, que realmente possamos nos ver, ó Pai, nos entender enquanto corpo, Deus. Nos ensine esse ano, Senhor. Nos ensine esse ano a entender que a partir da palavra que o Senhor nos deu, ó Pai, que uma tenda ela não se coloca em pé apenas com a lona ou apenas com as estacas, Senhor. Todos têm que estar bem alinhados, todos têm que estar bem ajustados, bem firmados, Senhor, para que ela possa permanecer apesar de ventos, apesar de chuvas, apesar de tempestades, Senhor. Então, que em nome de Jesus, ó Pai, possamos realmente entender o nosso espaço, ó Pai, nesse corpo, a nossa função nesse corpo, permitir que outros venham realizar a função que cabe a eles, ó Pai. E que nós possamos também realizar a nossa função mais juntos, ó Pai, entendendo que é para o mesmo propósito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, para que nenhuma parte desse corpo se fadigue por estar fazendo mais, ou porque quer fazer, ou porque também está fazendo o que o outro não está fazendo, Senhor. Então, que em nome de Jesus, que haja equilíbrio nesse corpo, que haja unidade, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Querido, Bem, queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, daqueles que são encarregados, dos profetas, aqueles que pregam a tua palavra, pela leitura, pela meditação, que fomos criados à sua semelhança, à sua imagem fomos criados, ó Deus. E a partir daí penso, papai, que começa-se a unidade. Lembro também, ó Pai, quando o Senhor Deus instituiu a família, dizendo que o homem deveria sair da sua casa, se unir à sua mulher, seria um só. Então, a unidade, como a Diana falou, é muito importante. E nós queremos que o Senhor nos ajude, papai, suplicar, entendermos essa unidade, papai. E entendendo, papai, que não existe nessa unidade, nesse corpo, não só como já foi dito pela Diana, ah, alguém mais importante, porque faz mais ou faz menos. Porque não é assim. Nós sabemos, nós temos entendido que é a obediência que importa. Então, todos somos chamados. Eu creio, e é verdade, que fomos chamados para exercer, sim, uma função nesse corpo. Não existe um apêndice nesse corpo espiritual, que é a igreja, papai. Não existe algo que é inútil, que é dispensável. Todos somos membros, temos funções, mais importantes ou não, mas temos funções. E é da unidade desses membros com as suas funções, com os seus chamados, é que somos uma família, somos um só corpo, somos a noiva de Jesus. No rumo a obter e se vestir vestes brancas, que são os atos de justiça, atos que o Senhor já preparou para nós de antemão, como Paulo fala lá em Efésios, papai. Então, papai, queria focar minha oração nesse sentido, que tenhamos essa consciência, não só da unidade, mas da utilidade no corpo, que é a igreja. Essa igreja que vai se tornar redimida, vestida de vestes brancas, santa, pura, virgem. E nós temos funções aqui. Se nós, papai, a partir de mim, que estou orando, papai, não estejamos distraídos com as coisas desse mundo, mas sempre focados no reino, seja na igreja, seja fora, seja no trabalho, porque não existe, como está falando com o Genivaldo a respeito do preto na folhinha, não existe feriado para o corpo, para a igreja. 24 horas por dia, 7 por semana, 30 dias
por mês, 365 por ano. Somos a igreja e somos um corpo, como os Paulo disse, somos um corpo dinâmico, que está sempre em atividade. Muito obrigado por essa consciência. Muito obrigado, papai, que o Senhor tem, através do teu Espírito Santo, nos lembrado a todo momento. E a vida, papai, é muito abençoado nesse sentido, porque sempre somos lembrados de que somos um corpo, unidos em amor, unidos no propósito, unidos de uma forma vertical e horizontal. É em nome de Jesus que eu oro, papai. Amém, Senhor Deus. Amém, Amém, Senhor. Sirlei. Amém. Amém. Vamos seguindo aqui, irmãos. Aproveitar a fiel presença do Tiagão por aqui. Oi, Tiagão, bom dia. Quantas horas aí agora? 11h20. 11h20. Você faz almoço hoje, não? Não, agora as meninas estão de prático, agora estamos em casa. Ah, tá certo. Tiagão, vamos orar com você, porque você tem autoridade para orar o que nós vamos orientar aqui agora, né? Quer dizer, nós falamos e começamos essa reunião falando de gratidão, de um coração que louva e rende graças ao Senhor. Nós seguimos orando por união, por um senso de reconhecimento desse chamado maior de Deus para nós como igreja, que é de ser corpo, né? E aí, nessa sequência natural, nós vamos orar agora por um propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Isso é missões. Isso envolve o porquê a igreja existe. Nós oramos afirmando a identidade dela como corpo. Agora nós vamos orar afirmando o propósito dela, o porquê que ela existe ao ser corpo. E sendo corpo, por que existe igreja? Né? E eu ouso dizer, né, e você deve saber muito bem disso, naturalmente, né, que essa é uma das principais questões numa batalha espiritual que envolve os crentes ao redor do mundo. A ausência de propósito divino, né? Uma vida ensimesmada, uma vida voltada para si, né? A dicotomia é a separação, tá, irmãos? De entrar na igreja, achar que ali é uma coisa, e sair da igreja, não, fora da igreja são outras coisas, né? Eu não tenho que orar pelo meu negócio, eu tenho que ser inteligente e fazer bons negócios, como se fossem coisas distintas e não são, né? Enfim, meu querido, o que Deus colocar no seu coração, vamos orar por propósito na igreja local, propósito divino e eterno no coração dos irmãos, para que, como igreja, a gente possa ir descobrindo. Naturalmente, alguns do nosso meio já descobriram, louvado seja Deus por isso, nenhum mérito e orgulho nisso. Mas muitos ainda não descobriram. Vamos orar por isso. Vamos. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma vez juntos orarmos, sermos gratos, pedir ao Senhor, aprender uns com os outros, compartilhar a virtude uns com os outros. Por mais que a distância nos separe, mas o Senhor nos une, Deus, o propósito do Senhor nos une. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já foi orado. Muito obrigado por essa igreja vide maravilhosa que, como a gente fala, pequenininho, um cisquinho, mas que devagar, todos os dias vai aprendendo e vai descobrindo melhor, vai descobrindo qual a melhor forma de cumprir o seu propósito. Obrigado pelo seu propósito, de amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo. Esse é o nosso propósito. E obrigado, Senhor, porque o Senhor vai nos colocando estratégias, momentos, lugares, disciplinas, ações. Envolve arte, envolve música, envolve trabalho, envolve comida, envolve muitas coisas. Envolve teologia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é multiforme, que o Senhor é dinâmico. Eu te peço que o Senhor levante pessoas para cumprir o seu propósito a partir da Vide, a partir de mim aqui, Deus, a partir de Jocum. Levante pessoas para cumprir o seu propósito. Como dizemos na Jocum, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Em nome de Jesus, Pai,
Nos ajude a entender isso, Deus, a cada dia, Deus, a desenvolver isso. Esse é o X da vida, é a questão primordial da vida, né? Como o Saulinho já falou muitas vezes, que não existe prioridades, né? Existe a prioridade, que é Deus. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque eu, particularmente, estou buscando o propósito do Senhor. Muito obrigado porque a vida, em particular, está buscando o propósito do Senhor. Muito obrigado porque estamos juntos, ó Deus. Te agradeço pelas parcerias, pela união, pela comunidade de estar junto, a comunhão de buscar. As pessoas da igreja Vide, de outros lugares que ainda não entenderam isso, que ainda buscam as coisas por si mesmo, pelo próprio orgulho, Senhor. Oh, Deus, perdoa os nossos pecados de orgulho, perdoa o nosso pecado de querer mais para nós, Deus. É tão sutil o orgulho, Deus, é tão sutil dentro da igreja, dentro das nossas casas, de sempre buscar a nossa vaidade, Senhor. Nos perdoa, nos ajude a romper com isso a cada dia, Deus, para cumprir o seu propósito mesmo, compartilhar a virtude. E sabemos que o final de tudo é o Senhor, é o céu, é o reino. Estamos jogando uma partida de futebol que já sabemos o final. Já ganhamos no Senhor. O Senhor é vitorioso sobre tudo e sobre todos, ó Pai. Louvado seja teu nome, Pai. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, meu amigo. Tiagão. Amém, Tiagão. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Isso mesmo. Nele já vencemos, nele. Do bom isso. Meu querido pastor Marcelo Gaúcho, bom dia. Parece que eu te vi por aí, não sei se você está podendo Dia. orar. Estamos Opa, aqui, sim. coisa boa, Marcelão, coisa boa. Irmão, você com toda a experiência que Deus te deu, né, no pastoreio, né? Quanto tempo, Marcelo, assim, se a gente contabilizar tudo, quantos anos como pastor? 22. 22 anos. Olha só, que bênção, coisa boa, né? E preservando essa humildade aí, esse senso de zelo que você tem. Louvado seja Deus, Marcelo. E você deve saber até melhor do que eu, então, que você tem mais tempo de pastoreio do que eu, né? Que há uma batalha espiritual muito forte, pensando nisso que nós oramos até aqui, né? Há uma batalha espiritual muito forte para que a gente não descubra o lugar de render graças ao Senhor e se ocupe de uma murmuração miserável. Uma batalha espiritual muito forte para que a gente não contemple a unidade e se ocupe de um individualismo e de um centramento em nós mesmos, quando o assunto é a igreja, é o que eu penso, é o que eu quero, é meu jeito, né? Contrapondo ao que nós oramos sobre o corpo. E é uma batalha espiritual fortíssima por uma não descoberta, digamos assim, do ser humano, do seu propósito divino, né? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Por que eu fui criado e como eu posso viver esse propósito na minha rotina, no meu dia a dia e tudo mais. Então, meu querido irmão, vamos orar pela batalha espiritual que nos envolve, por aquilo que Paulo fala em Efésios, mobilizando aqueles irmãos ali, né, a entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente já começa perdendo aí quando nós não entendemos que a nossa luta não é contra o outro, não é contra o meu cônjuge, não é contra o irmão, não é contra a pessoa física, mas existe uma outra batalha, um outro nível de luta, né? E isso falando de forma sadia, não tem ninguém aqui, né, inclinando para o extremismo ou para uma supervalorização do diabo, porque isso também não presta, né? Mas vamos orar com você, Marcelo, para que o Senhor nos dê Amém. graça e nos ajude nesse discernimento tão apurado do que é uma batalha espiritual que envolve as nossas vidas. Vamos lá. Amém, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, que é Pai, Filho, Espírito Santo, Todo-Poderoso, que está conosco, Senhor. É verdade, Senhor, que estamos inseridos, Deus. Alguns têm um pouco mais de noção, outros não, Deus.
mais sensibilidade, Deus, mas estamos inseridos, Senhor, numa grande batalha, é verdade, Deus, espiritual, Deus, e que afeta, Senhor, diretamente, Deus, as nossas vidas, Senhor, para que não sejamos, ou não vivamos, ou não experimentamos, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada filho do Senhor, para a igreja do Senhor, Deus. E é nesse sentido que queremos orar, Deus. Queremos orar para que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, para percebermos, Deus, a realidade espiritual. Deus, não é, essa oração não é para que todo mundo passe a ver demônio, como o Saulo falou, Deus, mas que percebamos, Deus, as sutilezas, aquilo que está envolvido. Percebamos, Deus, que na maioria das vezes estamos brigando, Deus, no lugar errado, estamos fazendo batalhas e comprando batalhas que nem eram para ser compradas, Deus. A palavra diz que não é contra carne e sangue, mas parece que é justamente onde gastamos as forças brigando, Senhor. Achando que é o marido o problema, achando que é a esposa, achando que é o patrão, achando que é o pastor, achando, Deus, que é o irmão, um amigo, Deus, e não é contra carne e sangue, Deus. A gente acha que o inferno é o outro, Deus. Então, nos livra dessa percepção e ajuda a entender, Deus, as sutilezas, Deus, sim, do inimigo, Deus, as artimanhas, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, desviando, Deus, do propósito, desviando de uma vida de contentamento, de uma vida de contemplação, Deus, nos instigando, Deus, para uma vida, Senhor, aceleradíssima, uma correria. Deus, nos ajuda a discernir, Deus, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta, Deus, de vivermos, Deus, a vida, Senhor, de adoração, a vida, Senhor, que prioriza, Deus, a comunhão contigo, a comunhão saudável com os outros, com a igreja, Deus, que prioriza uma vida, Senhor, de discipulado, de serviço, Deus, que prioriza, Deus, o evangelismo, a missão, Deus, o encontrar o outro com o evangelho. Deus, essas são as coisas mais importantes, Deus, que nós precisamos viver, e a gente às vezes se perde, Deus, em tantas coisas voltado para nós mesmos. Então, nos ajuda a discernir essa batalha, Deus, essa batalha contra nós mesmos, Deus, contra os nossos desejos caídos, contra, sim, Deus, artimanhas do inimigo e até mesmo tendências e o sistema do mundo. Nos dá esse discernimento, Deus, nos dá essa sensibilidade, olhos para ver, ouvidos para ouvir, Deus, e sensíveis ao teu espírito, principalmente, que é como vencemos a batalha, sendo guiados pelo Senhor e ouvindo a tua voz. Então, Deus, nos ajuda a discernir e a andar nos teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Marcelo. Marcelo. Obrigado. Amém. Amém, irmãos. 7h32. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Comigo, nós estamos em doses bem homeopáticas, contemplando o Evangelho de João. Como já foi dito e falado e tem sido explicado aí, a ideia é que todas as manhãs você tem uma porção da palavra de Deus, né? Uma dose da palavra de Deus, tá? E de forma sequencial, a partir de cada dia da semana. Então, sempre aos domingos, nós estaremos por aqui de manhã, eu com vocês, degustando um pouco de forma intencional, que nos fortalece, que nos edifica o Evangelho de João. Nós começamos na quarta-feira, né, no dia 1º, a quarta-feira sempre vai ser o Éder, né? Mas eu falei, ô Éder, gostaria muito de começar o primeiro dia do ano, tá? E ele falou, claro, sabe? Por que eu quis começar em especial, tá bom? Pelo primeiro versículo do capítulo 1 de João. É tão interessante quando a gente pega a Bíblia de ordem cronológica, o primeiro versículo da Bíblia em ordem cronológica é João capítulo 1, versículo 1. Então foi nesse intento que eu pedi ao Éder para direcionar na quarta-feira, dia 1º. Mas o meu dia fixo mesmo é aos domingos. Então hoje nós vamos ver alguns versículos, nós vamos ficar um bom tempo aqui no capítulo 1, ao longo dos domingos. Nossa ideia não é correr, né? Mas que essas doses possam ir alcançando o nosso espírito. Evangelho de João, capítulo 1, hoje, versículo 10 em diante, diz o seguinte: aquele que é a palavra
estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. Mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Só até aqui. Vamos meditar juntos aqui, irmãos, de forma bem simples, mas não simplista. O que João está trazendo aqui para nós, aquilo que envolve a parte de Deus e desse propósito divino maior de vir ao mundo, né? Nós meditamos na quarta-feira sobre essa eternidade que vem e vai habitando em nós, fizemos uma correlação com Eclesiastes capítulo 3, né? Nesse mesmo princípio, nesse mesmo sentido de propósito divino, a partir da vinda de Jesus, João nos apresenta aqui uma expressão de identidade. E que, de antemão, eu quero dizer para você, preste bastante atenção aqui, que por mais que o que eu vá falar agora para você soe aos seus ouvidos como algo comum e conhecido, pode ser que encarnado em você ou na prática, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, isso ainda pode estar muito distante, que é o conceito de adoção, que envolve a minha vida e a sua, quando o assunto é a pessoa de Deus. João está nos lembrando aqui que ele veio. E se a gente conecta essa vinda do Messias com o Antigo Testamento, né, nós vamos entendendo essa expressão, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quer dizer, veio para cumprir de forma muito precisa a promessa feita aos seus escolhidos, ao povo escolhido, a essa promessa que simboliza, ou melhor, que sinaliza Gênesis 12, que é o chamado de Abraão, ou de Abrão no contexto, e todo o desdobramento do povo, né? Veio, mas grande parte desse povo, nesse contexto, como a gente lê e vê bastante, né, nos evangelhos, resistiu a isso. Quis Deus, de forma maravilhosa, que eu e você, que de certa forma, nessa linhagem direta, não fazemos parte disso, né? Como gentios que eu e você somos, quis Deus esse lugar de adoção para que eu e você habitássemos. Irmãos, a nossa identidade maior e mais expressiva, aquela que nós não podemos nos distanciar, é a que nos coloca essa expressão de filhos de Deus. E ela não se esgota depois de uma única aula de escola dominical, ou de 2 ou 3 pregações que você ouviu, ou para meus amigos jocumeiros depois de uma aula de coração paterno de Deus. Se ela é a identidade principal e a mais expressiva, vou voltar na oração do pastor Marcelo. Naturalmente, irmãos, existe uma batalha espiritual nível muito avançado para que você se distancie e se ocupe de qualquer outra expressão identitária que não seja ser filho de Deus. Segure um pouquinho que hoje nós vamos até 7h45. Preste atenção aqui. Muitas vezes, irmãos, no contexto que nós estamos inseridos, né, o nosso valor ou a nossa identidade é muito associada ao que nós temos fisicamente, né,
quantidade de posses, né, riquezas acumuladas, ou, né, a partir daquilo que você possui de característica física, quer dizer, aquele é inteligente, é bonito, né, é empreendedor, quer dizer, essa expressão de afirmação existencial eu sou, né, sutilmente pode ir ocupando esse propósito divino, pode ir empurrando para fora, pode ir extirpando da minha vida e da sua, que ele veio e nos adotou e deu àqueles que creram o direito de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, talvez de tudo na minha vida cristã, esses 41 anos que eu tenho, esse é o assunto que mais me comove e me desafia e me envolve novamente, porque ele traduz como Deus nos enxerga e como eu e você somos desafiados a também nos enxergarmos. Eu quero que você pense, vamos fazer um exercício final aqui. Quero que você pense, irmãos, num momento aí da sua vida agora, muito complexo. Pensa aí. Pensa no momento, nesses últimos dias que você esteja enfrentando. Talvez uma dor física, talvez um problema financeiro para ser resolvido, talvez um problema familiar sério, complexo, de longe sem alternativa. Pensa aí. Talvez uma escolha errada que você fez e que agora chegou à conta dessa escolha. Pensa aí um pouquinho, né? Talvez alguma coisa emocional, né, que está te custando muito, que está fugindo ao controle. Pensa aí. Pensa e vai resgatando na sua memória o gosto desafiador que é quando isso vem, quando você tem que encarar isso. Às vezes você vai tentando inventar, né, de certa forma, tentando ver se isso some, se para, se desaparece, aí não desaparece. Pensa no desafio que é para você sozinho enfrentando isso. Nesse exercício, irmão e minha irmã, eu quero que você pense agora como Deus te legitima como filho dele, como essa identidade pode mudar completamente a perspectiva de você enfrentar o que você está enfrentando. Ah, já sei, pastor. Por quê? Porque Deus vai dar o dinheiro que está faltando, Deus vai afirmar a saúde, porque não. Se isso acontecer, maravilhoso, mas não é esse o resultado garantido da parte de Deus. Como filhos, como aqueles, como a gente leu aqui, que têm o direito de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram de descendência natural, mas nasceram pela vontade do Espírito. A grande transformação vai estar em como você vai encarar isso. Você sabe por quê, irmão e minha irmã? Que você vai descobrir nessa identidade de filhos, que você não vai enfrentar isso aí sozinho, que você não tem que resolver isso na força do seu braço. Você vai descobrindo e vendo a manifestação concreta. Irmão e irmã, preste atenção. Qual foi a última vez que você sentiu a manifestação concreta do seu pai? E aí, nesse momento, não tem nenhuma experiência prévia com paternidade na Terra para poder balizar isso aqui, não, irmão. Até eu, que tenho um pai maravilhoso, terreno e vivo, que ainda relaciona muito comigo, a experiência de paternidade com Deus, ela é infinita frente àquilo que eu vivo com meu pai. Então não precisa nem comparar com você ter pai, não ter pai, o pai foi embora. Com todo respeito a você, é de outra ordem. Essa experiência é de outra ordem, irmãos. É de uma ordem eterna, como a gente viu quarta-feira. É de uma ordem divina. Lembrei do Marcelo na sexta-feira, né? Oração do Pai Nosso, na quinta, né?
ele trazendo aquele, resgatando os princípios, né? Pai Nosso, Pai, olha que coisa maravilhosa. Jesus ensinando a orar, a primeira palavra da expressão de oração que vem como ensinamento de Jesus é Pai Nosso. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos ajude a estarmos disponíveis para viver essa filiação e essa paternidade. E aí, quando a gente orar Pai Nosso que estás nos céus, quando nós nos ocuparmos em encontrar com as palavras de João aqui, né, nos dê o direito de ser chamados filhos de Deus, a gente também perceba essa transformação na nossa identidade que isso vai gerando. Tenho certeza que nós não estamos sós. Deus te abençoe. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Hoje com kit churrasco, ceia, culto maravilhoso para nós, tá bom? Deus abençoe, Amém, irmãos. amém.